Muito bom dia a todas e todos. É com muita honra que a gente participa dessa mesa de abertura aí para finalizar essa importante jornada, que é a discussão do plano diretor, e falar em nome da UERJ, da Faculdade de Direito, dizer que essa iniciativa ela recebe todo o apoio da Faculdade de Direito, porque nós entendemos que a universidade é um ator importante também, é um ator fundamental na composição desse regramento, dessa construção das diretrizes para o município, uma vez que nós passamos por um momento em que há uma reformulação, um redimensionamento muito grande do território, né? Essas inferências da globalização vem transformando muito a distribuição do território. É sempre importante lembrar Milton Santos, que coloca que essa globalização pode ter um aspecto muito negativo, e é fundamental nós ouvirmos a terra, né, ao escutarmos os anseios da comunidade. E a construção do plano diretor ele deve contar justamente com isso, com a participação dos atores que estão aqui nessa vida urbana, que estão aqui vivenciando as experiências, né, do espaço urbano, do território urbano. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialmente na Faculdade de Direito, se sente muito honrada de poder participar, né, através das suas pesquisas, através das suas atividades de extensão, das suas atividades de ensino, muito bem representada aqui pela professora Arícia Correia, né, dos debates que vão pavimentando, então, esse caminho. Então, é uma honra muito grande estar aqui e poder participar, de alguma forma, e colocar o UERJ à disposição de todos os presentes, de todos os envolvidos nesse processo. Muito obrigado, bons trabalhos. Bom dia a todos, meu nome é Frederico Price Greck, eu estou aqui representando o Fórum da Cidade, da Escola da Magistratura da Emerge, né, o nosso presidente, desembargador Marcos Alcino, vice-presidente Marco Aurélio Bezerra de Mello, a Arícia também, querida Arícia, além de ser minha professora, né, minha colega lá no Fórum, e a ela toda a honra, né, todo o reconhecimento pelo belíssimo trabalho que ela executou na organização desse fórum de debates. Me sinto muito honrado em participar aqui da abertura. E duas colocações muito breves, né? Entre os painéis que nós teremos hoje, né, está falando de Unindo a Cidade, né? Então, este evento ele representa, ele instrumentaliza a participação popular, né, do cidadão carioca, né, portanto, na formulação da revisão do plano diretor, que é um instrumento básico do desenvolvimento e ordenação do território das cidades. Né? Portanto, a participação popular é imprescindível para que a união não seja apenas, né, pró forma, mas também união de ideias, um debate democrático e que possa, portanto, nossa revisão do nosso plano diretor representar uma visão plural da cidade, até porque a cidade não tem apenas uma função social, a cidade tem várias funções sociais, né? E esse evento aqui, que instrumentaliza, portanto, a participação popular, ele é de suma importância, inclusive, né, para a constitucionalidade, né, da revisão do nosso plano diretor. Recentemente, né, o TJ de São Paulo, né, publicou um acordo com a seguinte ementa, né? TJ de São Paulo confirma a inconstitucionalidade de todas as leis urbanísticas feitas sem a participação social e estudos técnicos prévios. Né? Então, portanto, a gente, através da iniciativa, né, do poder público, do nosso subprocurador Paulo Maurício, da procuradora Arícia, nós estamos garantindo a legitimidade e a constitucionalidade da revisão desse plano diretor. Registrar aqui a presença da Mônica, né, enfim, que tem feito um trabalho excepcional lá na Secretaria Municipal de Urbanismo, com a revisão do plano diretor. Uma honra estar com você lá. Registrar também a presença aqui da querida Valéria, também, enfim, uma apaixonada pela cidade, né, Valéria? Valéria tem conduzido, né, o Rio, capital mundial da arquitetura, e conte sempre com o nosso apoio.
Eu vou quebrar aqui o protocolo, se me permite, e eu gostaria aqui de homenagear a Arícia, né? Além das palavras introdutórias, eu também sou presidente do capítulo Rio de Janeiro da Federação Internacional Imobiliária, né? Com sede em Paris, né? Que foi criada do pós-guerra para a reconstrução da Europa na década de 40, né? E aqui no Brasil está desde 1975, e é a maior entidade, né, que reúne profissionais do mercado imobiliário do mundo. Né? Então, essa homenagem aqui que eu gostaria de fazer a Arícia em reconhecimento, né, ao trabalho que ela vem desenvolvendo na academia, na procuradoria, né, e também em outros fóruns, eu vou pedir uma salva de palmas para a professora Arícia, né, e fazer a entrega dessa homenagem à minha querida professora. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Eu diria que essa é uma das maiores homenagens, né, professor, ser lembrada. A Federação Internacional Imobiliária Regional do Rio de Janeiro concede esta homenagem à excelentíssima professora Arícia Fernandes Correia, em reconhecimento à sua contribuição e dedicação para o aperfeiçoamento e pesquisa jurídica do direito imobiliário e urbanístico. Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2018. Frederico Price Greck, presidente do FIAPSE Rio. Obrigada. Sim, apesar da Arícia não ter posto embaixo declaratórios, né, mas merece aqui sanar eventual o nosso processualista na mesa, né, o professor Paulo Maurício, né, explicar para ela o seguinte: isso foi uma homenagem que foi feita a todos os membros do Fórum Permanente lá da Emerge, né, na ocasião do último evento nosso no ano passado, e a do professor Arícia não pôde estar conosco. Né, e aí, desde então, a gente vem tentando se encontrar. Né, eu falei, olha, em algum momento a gente vai estar junto novamente, mas a homenagem tem que ser pública, tem que ser publicizada, não pode ser, né, de uma forma sigilosa. Arícia, você merece isso e muito mais. Obrigada. Parabéns. Obrigada, mas hoje o grande homenageado somos nós, com a palestra do professor Ricardo Lira. Posso começar? Pode. Eu quero, inicialmente, dizer da grande honra que eu tenho em participar deste evento, que é promovido pela Procuradoria Municipal do Rio de Janeiro e pelo curso de Direito da Cidade da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O tema que me foi proposto, aliás, a todos nós, se constitui de algumas considerações sobre o plano diretor e visando, sobretudo, a renovação do nosso plano diretor do Rio de Janeiro, que é de 1962, e que realmente precisa ser modernizado e, sobretudo, inspirado na eficácia social de alguns instrumentos que estão previstos, tanto no plano diretor da cidade de São Paulo, bem como no plano diretor do Rio Grande do Sul e tantos outros planos diretores de várias cidades. Eu devo dizer que, antes de focalizar propriamente o plano diretor, eu vou me permitir fazer algumas considerações sobre a ocupação irregular do solo urbano. Temos à nossa frente um dramático desafio, que nada mais é senão a ocupação irregular e iníqua do espaço urbano. Quais são as causas desse fenômeno? A primeira causa foi a emancipação simplesmente formal dos escravos no ano de 1888. Alguns desses escravos emancipados ficaram no campo, e outros chegaram aos centros urbanos, onde se localizaram nas periferias, e no Rio de Janeiro, especificamente, nas periferias e nos morros, gerando, assim, as primeiras favelas, e a primeira delas foi a favela da Providência. A segunda causa foi a derrota dos sequazes de Antônio Conselheiro
pelas tropas do governo na Guerra de Canudos. Guerra essa que ocorreu em 1896. Vencidos os revoltosos, porque Antônio Conselheiro era, na realidade, um monarquista, e a República estava programada e o governo central tinha uma grande preocupação, digamos, com a proeminência da atuação de Antônio Conselheiro, que era um verdadeiro líder santificado e que era fanaticamente seguido pelos seus apoiadores. Então, o governo federal, preocupado com essas circunstâncias, inicialmente as tropas regulares foram derrotadas, mas, reincidindo no seu ataque, terminaram derrotando Antônio Conselheiro. E nós temos que, derrotado Antônio Conselheiro, as tropas voltaram, então voltaram para o Rio de Janeiro. Essas tropas regulares voltaram para o Rio de Janeiro e se assentaram desordenadamente no espaço urbano. A terceira causa foi a industrialização ocorrida no Brasil. O Brasil, sabemos todos nós, era um país essencialmente rural e posteriormente se tornou um país eminentemente urbano. Topicamente, nós temos que ocorreu uma urbanização. Digo topicamente porque foi especificamente em determinados aspectos com a promulgação dos primeiros Códigos de Águas e Código de Minas. Esses diplomas legais determinaram a liberação das quedas d'água volumosas e das jazidas, que passaram a ser de domínio da União Federal e transformando-se, portanto, de uma propriedade distinta, uma propriedade dessas jazidas e das quedas d'água, sendo propriedade da União Federal e permanecendo o solo de propriedade do dono do solo. A quarta causa foi um episódio ocorrido nos anos no início dos anos 40 do século passado, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt veio secretamente ao Brasil para ter uma reunião, como todos nós sabemos, com o presidente Getúlio Vargas. O que desejava o presidente Franklin Delano Roosevelt? Ele desejava a cessão de algumas áreas no Nordeste do Brasil para que ali se assentassem bases aéreas americanas, para que os aviões americanos, que não tinham uma franquia de voo, uma liberdade de voo para atingir diretamente Dakar, esses aviões, então, pousariam nessas bases aéreas e daqui alçariam voo para o norte da África para ajudar a luta que se processava entre o general Montgomery e o grande general americano von Rommel, a raposa do deserto. O doutor Getúlio Vargas, que era um homem, embora não fosse um apreciador da democracia, a sua ditadura nos anos 30 foi uma ditadura brutal, sob a liderança, sobretudo, de Filinto Miller, talvez mais brutal do que os anos de chumbo de 1964. É difícil nós localizarmos qual ditadura teria sido a mais prejudicial à liberdade pública, ou a ditadura Vargas, ou o golpe de Estado de 1964. Mas o doutor Getúlio Vargas, que era um homem muito hábil, ele disse ao presidente Franklin Delano Roosevelt: eu aceito a sua proposta, no sentido da instalação dessas bases no Nordeste do Brasil, mas com duas condições. A primeira delas é que Vossa Excelência, digamos, dê os recursos financeiros para a instalação de uma usina siderúrgica no Brasil, e não só esse aporte financeiro, mas também a entrega de toda a tecnologia capaz de operar essa usina siderúrgica. Naquele momento, os Estados Unidos, uma nação aparentemente democrática, ela impunha ao Brasil uma proibição, digamos, de produzir aços planos no próprio Brasil, para que o Brasil fosse obrigado a importar esse aço dos Estados Unidos. E o que o presidente Getúlio Vargas, o que queria, na realidade, era que o Brasil
se transformasse num Estado nacional, inspirado, sobretudo, na ideia de Francisco Campos, Chico Ciência, e, então, o presidente Getúlio Vargas disse ao presidente Franklin Delano Roosevelt: queremos o aporte financeiro e as condições tecnológicas para a operação dessa siderúrgica. E assim nasceu a Companhia Siderúrgica Nacional. Nós temos que essa industrialização ela se intensificou no período do grande presidente Juscelino Kubitschek, que deu ênfase, sobretudo, à adoção de uma forte política rodoviária. A quinta causa foi a falta de uma reforma agrária que fixasse o homem no campo e, sobretudo, a falta de uma reforma urbana que organizasse o desenvolvimento urbano. Todo esse contexto gerou um caos urbano. Quais foram as consequências desse caos urbano? Nós temos que, nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento como o nosso, a ocupação do espaço urbano se fez marcado pelo déficit habitacional, pela deficiência de qualidade dos serviços de infraestrutura, pela ocupação predatória do meio ambiente em áreas inadequadas, pelos serviços de transporte deficientes, estressantes, poluentes, pela agressão frontal ao meio ambiente natural e ao meio ambiente construído, caracterizado também pela deslegitimação da autoridade pública, fomentando um sentimento generalizado de impunidade, sobretudo nas classes abastadas, como demonstra episódio ocorrido há algum tempo em Brasília, quando jovens da alta classe média atearam fogo em um índio pataxó que dormia na via pública. E determinando em inúmeros centros urbanos o aparecimento de um Estado paralelo, penetrado pelo crime organizado, com espantoso poder de fogo, frequentemente impondo-se à comunidade e ao próprio Estado formal. Esse Estado paralelo, pelo menos pelo seu braço visível, se instala nas favelas, nos cortiços, nas periferias, tornando-se cada vez mais problemática a sua dominação e consequente extinção pela infiltração que logra nos segmentos do mundo artificial, sendo muitas vezes difícil, se não impossível, distinguir entre o agente oficial e o bandido, tamanha a imbricação entre eles existente. Até mesmo nos países desenvolvidos, esses problemas existem. Basta recordar a qualidade de vida no Bronx, um dos 5 bairros que constituem a Grande Nova York, ou registrar a presença dos homeless londrinos. Ainda há poucos dias, a pretensa maior nação democrática do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, deram demonstração de profunda tibieza com que trataram as questões urbano-ambientais, quando pecaram por uma lenta e inexplicável demora na assistência à população, sobretudo negra, de New Orleans, tragada e vitimada pelo furacão Katrina. Para a solução desses problemas, nós teríamos que encontrar as soluções jurídicas, e elas vieram com a Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã, como a denominou o extraordinário político deputado federal, Dr. Ulisses Guimarães. Essa Constituição, no seu artigo 20, inciso 10º, trouxe uma norma constitucional segundo a qual cabia à União Federal instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Sobretudo, pela primeira vez,
a Constituição Federal deu à cidade as galas de uma saliência no plano constitucional. No artigo 182, se estipula a Constituição de 1988. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. No parágrafo 1º, e já tocando na questão do plano diretor, a Constituição estipula: o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Nós tivemos aqui também prevista na Constituição um instituto importantíssimo, que é o da edificação e do parcelamento compulsórios. Essas diretrizes gerais, elas chegaram muitos anos depois, consubstanciadas no chamado Estatuto da Cidade. Principais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade poderiam ser citados, como o plano diretor, o direito de superfície, a concessão do direito real de uso, a edificação e o parcelamento compulsórios, o direito de preempção, a urbanização consorciada, o imposto predial progressivo, a outorga onerosa do direito de construir, que seria, digamos, uma noção mais sofisticada do chamado solo criado, o uso capião especial urbano, a concessão especial para fins de moradia, constituído pela medida provisória número 2220, de 4 de setembro de 2001, baixada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a transferência do direito de construir, o estudo de impacto de vizinhança, a gestão democrática da cidade e, finalmente, o consórcio imobiliário. A eficácia social desses instrumentos resultará na organização e desenvolvimento das cidades. Quanto ao plano diretor, nós já vimos que o plano diretor ele é um instrumento básico para o desenvolvimento das cidades. Eu queria dizer-lhes que o que é o plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação da cidade. Ele deve identificar e analisar as características físicas, as atividades predominantes e as vocações da cidade, os problemas e as potencialidades. É um conjunto de regras básicas que determinam o que pode e o que não pode ser feito em cada parte da cidade. É o processo de discussão pública que analisa e avalia a cidade que temos para depois formular a cidade que queremos. Dessa forma, a prefeitura, em conjunto com a sociedade, com a sociedade, isso é importantíssimo, como salientou o professor Price, e busca direcionar a forma de recursos naturais. O plano diretor deve, portanto, ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. O resultado, formalizado como lei municipal, é a expressão do pacto firmado com a sociedade e com os poderes executivo e legislativo. É importante salientar quem deve participar da elaboração desse plano diretor. Nós temos que, é importante que participem setores do governo, prefeitura, secretarias e órgãos municipais,
Poder público estadual, quando setores e serviços de outras questões extrapolam os limites municipais. Poder público federal, quando as questões lhe forem trazidas, por exemplo, áreas de marinha, aeroportos, etc. Os segmentos populares. É importante a participação da sociedade civil na elaboração do plano diretor. Os segmentos empresariais, sindicatos patronais, comerciantes, incorporadores imobiliários, etc. E os segmentos técnicos, universidades, conselhos regionais, ONGs e outros. Devo salientar que, a mim me parece muito importante que nós tenhamos no plano diretor uma definição muito exata do direito de superfície e, sobretudo, do chamado direito de laje, ou da sobrelevação, como nós vemos essa denominação adotada pelo Código Suíço. É fundamental que nós tenhamos o direito de laje, que de alguma forma já foi estabelecido, como sabemos todos nós, numa medida provisória e depois transformada em lei no governo Temer. Mas essa sobrelevação, ou esse direito de laje, ele deve ser aperfeiçoado. Eu gostaria, de, encerrando essa minha breve exposição, prestar a minha homenagem específica à professora Alícia, em nome de quem eu saúdo todos os membros da mesa. Muito obrigado. Em agradecendo sempre ao professor Ricardo Lira, né, pelas suas brilhantes intervenções, eu gostaria de contar um pouco da história da pós-graduação em Direito à Cidade, para quem está aqui presente, que não conhece, né, essa história, se o senhor me permite. E, em contando um pouco a história dessa pós-graduação, conta um pouco da história do professor Ricardo Lira, que é quem, na verdade, merece as maiores homenagens do mundo jurídico. Há um pouco mais de 25 anos atrás, eu digo isso porque tivemos a oportunidade de fazer lá no Fórum de Direito à Cidade, da Emerge, as bodas urbanas do direito à cidade, da UERJ, essa homenagem pelos 25 anos, comemorávamos o fato de o curso ter lá começado e homenageávamos o apadrinhamento disso na pessoa única do professor Ricardo Lira, o que gerou um ciúmes enorme do professor Ronaldo Coutinho, que brigou comigo pela internet, tempos de internet. Como me esqueceram? Eu também participei disso. Eu falei, professor, eu não esqueço de ninguém, eu dou crédito a todos, me desculpe. O senhor é orientador dos meus alunos. Eu não sabia que o senhor também estava lá, me desculpe. Mas, enfim, estava o professor Ronaldo Coutinho. Deixa eu fazer em memória esse registro, por favor. Professor Ronaldo Coutinho, o senhor, professor Ricardo Lira e um outro professor eram aqueles que estavam no início, que conceberam a primeira pós-graduação no Brasil multidisciplinar, que pensou não só direito urbanístico, um direito à cidade, para pensar a cidade não só do ponto de vista jurídico, mas que tivessem também professores de direito, urbanistas, arquitetos, sociólogos urbanos, economistas, pensadores das mais diversas matizes, pensando a cidade. E, de fato, foi o primeiro curso de pós-graduação pensando dessa forma a cidade. E, portanto, era a única linha de pesquisa, a pós-graduação em Direito à Cidade. E eu me lembro de ter aulas em que o professor Ricardo Lira já falava do direito de laje, já falava disso. Então, a gente não precisava ser lumaniano, talvez a gente ainda precisasse de Luhmann, diretor. Na época, a gente precisava assim, né, ficar fazendo lá a teoria dos sistemas, a gente ainda precisava um pouco do pluralismo jurídico, para poder, do direito da favela, para poder entender
como é que funcionava isso. Agora nem precisa mais, porque a gente já incorporou, já botou no nosso código binário, já trouxe. A gente que foi a eles para poder entender aquela realidade. Eles estavam lá na vanguarda. A gente que ainda estava na retaguarda. A gente levou 30 anos para conseguir fazer isso. E o professor Ricardo Lira já fazia isso, visionário que era, lá atrás. Para vocês terem uma ideia de como que ele já pensava. Ele já propunha lá atrás, para que ação de uso capião, que leva tantos anos, para que judicializar essa questão, gente? Vamos fazer uma uso capião administrativa. Por que a administração já não delimita esse espaço, já não qualifica essas posses, já não verifica que essas pessoas têm o direito a isso? Já estão ali há 40 anos, já estão há 50 anos autoconstruindo as suas casas, já tem a posse qualificada disso. Para que o judiciário fazer confrontação? Por que já não faz isso? Já defendia. O professor Ricardo Lira já defendia, na sua vida e na sua obra, a regularização fundiária, a legitimação de posse. Isso veio depois com a lei do Minha Casa Minha Vida. A legitimação de posse, depois convertida em propriedade. Isso, na verdade, é uma verdadeira uso capião administrativa. Isso é desjudicialização. Então, sabe aquela onda do acesso à justiça, que as pessoas levaram 20 anos para transformar em desjudicialização? Ele já estava lá na frente, há 40 anos atrás. Esse é o professor Ricardo Lira. Esse é o professor Ricardo Lira, já há 40 anos atrás, antevendo tudo isso e resolvendo, não só antevendo, não é só desconstruindo, é desconstruindo e construindo lá na frente. Tudo que as pessoas levaram 40 anos para ele ouvir. Bastava ter ouvido lá atrás, né? Era tão mais fácil. Eu lhe ouvi. Eu lhe ouvi, eu tenho anotado até hoje, no meu caderninho do mestrado. Mas valeu a pena, né, professor? Toda luta vale a pena. Toda luta vale a pena. Então, o grande homenageado desse dia é o senhor. Por isso que um dos painéis, vocês me desculpem a emoção, mas valeu a pena, né? Um dos painéis do nosso seminário é a cidade autoconstruída, porque muito tempo, vou pedir um copo d'água, porque vocês não perceberam que eu estava precisando dele. As mulheres têm esse privilégio, né? Elas podem brigar com os cavaleiros. Durante muito tempo, na história da nossa cidade, que foi construída aqui durante os séculos, né, por pessoas que ficaram invisíveis, as favelas ficaram fora do mapa. As nossas favelas ficaram fora dos mapas da cidade. Então, eu entendo também que, muitas vezes, a sua luta pela regularização fundiária foi uma maneira de trazê-las para dentro dos mapas da cidade. Por isso que a gente fez questão também de colocar, dentro dos painéis, dentro das nossas oficinas urbanas, a cidade resiliente, a cidade autossustentável, mas também as cidades autoconstruídas, no sentido de que, olha, eu também sou cidade, só que eu tive que me autoconstruir, eu tive que fazer, eu tive que resilir, eu tive que resistir e, muitas vezes, eu tive que me autoconstruir, fazer da maneira que dava para ser, né? E não que o Estado também não tente, a gente tenta, a gente está lá todo dia, tentando fazer, está tentando acontecer, né? Somos testemunhas disso, oculares, a gente também está tentando lá, somos Estado também, somos município, estamos lá todos os dias tentando com todas as forças, né? Não somos ubíquos, não conseguimos estar em todos os lugares o tempo todo. Tivemos uma grande crítica, temos críticas o tempo todo, mas há lugares em que o município não consegue nem estar, né? Há lugares em que a gente tem o posto de orientação urbanística em que você não consegue que o servidor compareça porque há um braço miliciano que não o permite chegar. Então, nós temos o problema também da violência urbana que nos impede, é uma outra chaga social que a gente tem que discutir, mas é um problema da violência urbana, um problema que não é típico e exclusivamente carioca, mas que também nos aflige. E a questão fundiária está envolvida nisso também? Está, claro que está. Não tem como ela ficar fora, né, dessa equação. É
é um dos elementos que compõem essa equação urbana. Mas eu não quero fugir muito do meu grande homenageado, que é o professor Ricardo Lira. Depois dessa inauguração, dessa duração aí do curso de da nossa pós-graduação em Direito à Cidade, outras linhas vieram. Veio a linha de constitucional, veio a linha de processo civil, né, processo tributário, outras linhas vieram. O Direito à Cidade foi considerado até, de certa forma, um pouco, para não usar uma expressão chula, mas chula é um pouco um patinho feio, e aí, quando a gente foi meio que quase rebaixado na nota, isso foi, né, para o nosso ego uergiano, nosso orgulho, a gente ficou muito magoado com isso, porque a gente nunca ficou muito preocupado com nota da CAPES. Nota da CAPES é irrelevante, o importante é o conhecimento que está sendo produzido, o importante é que os nossos alunos estejam entusiasmados com o saber, que são aqueles olhinhos brilhando enquanto, né, os professores estão ali motivando que eles queiram saber mais, que eles queiram, enfim, construir novos saberes. Isso é que é o mais relevante. Mas, por outro lado, também, como se isso se tornou relevante, na hora de ver, o Direito à Cidade estava à frente. O Direito à Cidade tem a revista Qualis A1. Isso não é importante para mim, não, gente. Importante para mim, isso daqui não vale nada para a CAPES, né? Isso daqui não vale nada. Para a CAPES não vale nada. Isso aqui não tem Qualis nenhuma. Para mim, vale Qualis 1000. Né? Enfim. Mas aí, Direito à Cidade virou um cisne. O senhor que fez Direito à Cidade, para mim, não vale nada para a CAPES, mas é 1000. Mas, assim, pela cidade, o senhor já fez muito, continua fazendo. Isso é que vale mais para todos nós, porque todos nós aqui passamos pela pós-graduação de Direito da UERJ, temos aqui um diretor, todos somos da pós-graduação de Direito, todos aqui somos, né, se não todos, acho que quase todos cariocas, então todos devemos muito, muito ao senhor. Essa homenagem é ao senhor, para o senhor. A licença, a professora Arícia, para apenas acentuar, né, e dar o devido destaque, em nome agora da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, tudo que foi dito é a mais absoluta verdade. O professor Ricardo Lira foi responsável, num primeiro momento, pela sistematização acadêmica do entendimento do que seja cidade, do entendimento do que seja o que se chamava de direito urbanístico. Dos seus ensinamentos, migramos, ainda bem, para uma grande evolução já de direito positivo. Aí pensamos, pode ter parecido a alguns, isso é uma recuperação histórica. Absolutamente. A atualidade disso, eu gostaria que o senhor saísse daqui com essa mensagem. Temos hoje, no dia de hoje, né, uma proposição de medidas de índole constitucional que está hoje já apresentado ao Congresso, que leva à extinção de mais de 1.200 municípios. Os senhores devem ter visto isso. A atualidade disso é de hoje, não é conceitual. Ela é efetivamente presente nos dias de hoje. Recorrermos, então, à doutrina construída, e refiro especialmente ao professor Ricardo Lira, os ensinamentos que, a partir dele, estimulou todos nós a conhecermos um pouquinho mais da matéria. Aqui, me expresso homenagem também à nossa recentíssima secretária municipal de urbanismo, que vem aqui, a Valéria Razan, para brindar-nos com tudo isso. Insisto também nesse pensamento de atualidade. O professor Ricardo Lira, mais uma vez, acentua com todo o brilho, nos faz recuperar na ideia, né, o diagnóstico de causas da irregularidade da ocupação do solo urbano. Eu fiz aqui 6 tópicos muito importantes, relembrados pelo professor. Vamos lá: déficit habitacional, déficit no transporte, o meio ambiente construído, o declínio da autoridade formal, periferias, cortiços. Professor, hoje, no Rio de Janeiro de 2019, o que não temos é cortiço.
Todo o resto, infelizmente, é presente. E não temos cortiços por algum mérito, por alguma evolução, não, só por especulação imobiliária. Por fenômeno de especulação imobiliária. Todos os outros elementos que Sua Excelência nos lembrou como causas são presentes ainda hoje, devem ocupar a academia, devem sim ocupar o pensamento de cada um de nós para tratamento. A cidade do Rio de Janeiro, agora estou me referindo direto à nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro é um dado concreto e é um dado constrangedor. Nós temos identificados aproximadamente 6.500.000 domicílios, conhecidos formalmente pela Prefeitura do Rio de Janeiro em inscrições, e aí a base é de inscrições fiscais, são apenas 1.800.000. Ou seja, domicílios formais no Rio de Janeiro não atingem 1/3 dos domicílios reais. Isso é um constrangimento, mas é um dado real. Desafia todos nós, deve ocupar o nosso pensamento a cada dia de trabalho, porque é o que se espera para a cidade. Nosso plano diretor em vigor, originado em 2011, ele é pensado já em momento de reforma, e esses elementos levantados pelo mestre, recuperados de alguma maneira, mas que, como resultado, ainda está nesse terço, deve ocupar o pensamento de cada um de nós. Era só isso que eu tinha a crescer, e, mais uma vez, o nosso agradecimento pessoal. Complementando aqui a colocação do nosso subprocurador Paulo Maurício, queria também registrar, né, primeiro, uma curiosidade, né, que em relação a essa ideia de extinção das cidades, né, confusão, que é a proposta do Paulo Guedes, isso foi tratado numa obra do Claude Stan, né, sobre federalismo, né, eu não leio alemão, mas a obra está traduzida para o espanhol. E a Corte Constitucional alemã entendeu, quando a cidade é inviável, né, sob o prisma econômico, né, mereceria, portanto, aí, enfim, um rearranjo do território, de maneira que não haveria violação do princípio federativo. Do princípio federativo. Então, a gente já tem uma experiência do direito alemão. Nos Estados Unidos é muito comum, né, enfim, determinado Detroit, por exemplo, foi uma cidade, né, que faliu, né? A lei de insolvência norte-americana, bankruptcy, né, ela tem um capítulo destinado às cidades, né, de maneira que a gente precisa pensar também qual seria a nossa alternativa diante de uma evidente insolvência da cidade, né? O problema da cidade não é apenas da especulação imobiliária, né? Isso também tem que ser tratado, mas a criação de cidades, né? A gente tem uma quantidade absurda de 5.500 municípios, né? Grosso modo falando, né? Ela visa atender os novos coronéis do século XXI, né? Coronelismo, enxada e voto, Vitor Nunes Leal, né? Que finalidade meramente eleitoral, né? Então, a gente, antes de pensar, portanto, né, dos novos coronéis do século XXI, a gente tem que pensar, portanto, no povo, no cidadão, né, local. E a gente sabe muito bem, subprocurador, que as prestações positivas de uma cidade que é necessária a propiciar uma vida digna, né, e o bem comum de todos, né, são prestações positivas. E elas custam. Não há almoço grátis. Né? Não há almoço grátis. E a gente precisa, portanto, também da iniciativa privada, né, de uma forma reorganizada, né, com os objetivos maiores da cidade, mas privilegiando também, né, a iniciativa privada, né, também como protagonismo, porque a gente já sabe muito bem que o Estado, né, na condução da economia, ele é ineficiente. Né? Colocar o Estado para construir casa, a gente já teve essa péssima experiência. Né? Cabe ao Estado uma função muito mais reguladora e fiscalizadora do que ser um agente econômico. Né? Então, com essas breves considerações, eu encerro aqui a minha participação. Uma honra, um privilégio estar aqui com a Arícia, né? e com os demais colegas na mesa. Muito obrigado. Eu não ia falar não, mas já que o Price colocou esse ponto, eu queria fazer um contraponto.
porque é verdade que os municípios e muitas municipalidades são criadas com um certo artificialismo, uma certa artificialidade do jogo político. E ele destacou justamente o novo coronelismo. De fato, isso acontece. Mas esse artificialismo e essa artificialidade também se reproduz na consecução de medidas políticas, de políticas econômicas, que não são só do plano nacional. Eu citei aqui o Milton Santos, que fala e destaca a globalização na sua face mais perversa e que impacta a vida das relações humanas, e essas vidas se relacionam no território urbano do município, sobretudo. Essa artificialidade também vem nessas políticas econômicas neoliberais. Essas artificialidades vêm também na primazia do cálculo econômico, do cálculo aritmético, né, que reserva para o mercado financeiro as maiores fatias dos recursos públicos para a reprodução de um capital de maneira completamente descompromissada, não só com a produção material, mas descompromissada com a dignidade das pessoas humanas. Então, é sobretudo quando a gente destaca que não se escutaram os munícipes, não se auscultaram as relações humanas citadinas para a constituição ou a desconstituição de municípios, se reproduz o mesmo problema agora. Porque, a partir de um cálculo aritmético, vamos dizer quais são os municípios viáveis e quais são os inviáveis. E a população? E os laços culturais que se criaram, mesmo que no início, artificialmente, tenha sido criada a municipalidade, ela constitui novas relações, relações reais, relações cotidianas e relações humanas que devem ser verificadas. Então, aqui, mais uma vez, o povo assiste a tudo bestializado. E é isso que eu acho que esse fórum vem pontuar a necessidade do debate, e do debate vindo desde baixo, porque nós somos um país construído desde cima. Estava comentando agora há pouco com o nosso querido professor Ricardo Lira, a obra de um grande sociólogo brasileiro, né, o Oliveira Viana. E ele mostra mais ou menos isso. Nossas elites são conservadoras, mas o conservadorismo brasileiro ele é tão renitente que, às vezes, ele se veste da democracia liberal, dos instrumentos da democracia liberal, e, às vezes, se veste, como quem troca de roupa, dos instrumentos autoritários. O que é comum na história brasileira é desprezar as vozes do povo, as vozes da população. E acho que isso é o mais importante da gente agora voltar a atenção para a construção de um plano diretor que, de fato, auscute esses anseios, essas necessidades e esses problemas. Seria só esse contraponto que eu gostaria de apontar. Muito obrigado. Ivan, não é réplica, não. Mas não é réplica, não. Mas, assim, é algo que a gente... Eu estava até falando com o Paulo Maurício, eu acho que a gente tem que falar isso de vez em quando. A gente tem que ter um sentimento mais republicano, gente. Um sentimento participativo, interessado, entendeu? Na coletividade, no interesse comum. Né? A gente já tem, enfim, aquele livro do Nelson Saldanha, da praça e a... Como é que é o nome do livro? O Jardim e a Praça. Isso se ilustra bastante, né? A farinha é pouco, meu pirão primeiro, enfim. E a gente vê isso pela cultura do Rio de Janeiro. A gente tem que mudar essa cultura. E a gente tem que cortar na carne, subprocurador. A gente tem que mudar, né, aquela questão do malandro carioca, do Roberto da Mata. A gente tem que estar interessado. Esse auditório era para estar cheio. Este auditório era para estar lotado. E lotado não às 10 horas da manhã, lotado às 9 horas. O esforço que a Arícia, que a Procuradoria fez para propiciar um debate democrático para o povo, não é valorizado. Agora, se marca um chopinho, um pagode, né, e qualquer outra coisa, está cheio. A gente tem que ter, primeiro, um espírito republicano para, aí sim, a gente exigir do parlamento, do executivo,
os nossos direitos. Mas a sociedade civil é a primeira que tem que ser organizada. Tá? O discurso do povo, né? Enfim, eu não quero que o parlamentar ou que o prefeito decida por mim. Eu quero eleger ele, mas quero estar presente e fiscalizar o trabalho dele. Entendeu? Então, a gente precisa mudar a nossa cultura. Tá? Então, fica esse recado de indignação, que eu acho que a gente só vai tirar o Rio de Janeiro, a cidade e o Estado, depois que a gente mudar a nossa postura. Desculpa o desabafo. Dito isso, nós encerramos a mesa agora. Eu queria apenas agradecer imensamente as referências que foram feitas à minha pessoa. E não posso deixar de fazer duas observações. Uma, eu vou me permitir respeitosamente discordar do meu direto amigo Frederico Price pelo seguinte: eu entendo que nos países subdesenvolvidos é fundamental uma presença efetiva do Estado para a realização dos nossos destinos finais. É evidente que não se trata de um Estado corrupto, como aquele que historicamente nós temos, mas num Estado purificado pelos princípios que observam em tudo, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Uma outra observação que eu queria fazer é o seguinte: é o problema da artificialidade da criação dos municípios. Há municípios que se criam apenas para uma participação no fundo municipal, mas, na realidade, eles não têm uma existência social. Há inúmeros municípios no Brasil que não têm sequer plano diretor. E, sobretudo, há outros municípios que contratam seus planos diretores apenas com o IBAN. E esse IBAN tem um modelo uniforme de planos diretores, a tal ponto que, certa ocasião, um município mediterrâneo de Minas Gerais contratou um plano diretor com o IBAN. E o IBAN tratou, nesse plano diretor, da construção de habitações na beira da praia, quando se tratava de um imposto municipal. Eu desejo, então, agradecer, sobretudo, à professora Arícia e à Procuradoria do Município pela realização desse evento e, sobretudo, das palavras generosas que foram feitas ao meu respeito. Muito obrigado.